Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor, que todos tenhamos uma boa noite na paz do nosso Senhor. Então nós vamos continuar, hoje nós estamos na lição número 36 do nosso discipulado, continuando sobre a armadura de Deus, a armadura do Espírito, conforme Paulo ensinou, de forma metafórica, com base num soldado romano, como o cristão deve se preparar para a batalha espiritual, que a vida, o cotidiano de um discípulo de Jesus, de um cristão, não é fácil, como se dá a entender normalmente, não é fácil. Então o próprio Senhor Jesus, no nosso primeiro slide que sempre mostramos, ele diz isso: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mas também disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos ensinado isso aqui, irmãos, o tempo todo. Hoje nós vamos ver o último elemento da armadura do Espírito. E como nós temos visto, o chamado do Mestre para o discipulado envolve muito sacrifício, e ele disse isso inúmeras vezes a quem quis ser seu discípulo. Envolve a renúncia total do eu, o nosso egoísmo, egocentrismo. Todos nós pecadores somos assim. Uns mais, outros menos, mas todos somos assim. Então envolve a renúncia da nossa vontade para fazer a vontade do Mestre, a vontade do Senhor, que nos chamou e nos salvou. Então envolve fazer a vontade dele, o que não é bom, até porque a vontade dele é santa e nós somos pecadores. Não combina em princípio. O Espírito Santo em nós é que nos dá a força do Senhor, como Paulo diz aqui nesse versículo, nós vamos já ver de novo para mostrar. Então, essa disposição é incondicional. Quando o Senhor nos chama, aqueles que forem atendendo ao seu chamado, até o defunto vem, como Lázaro veio, até o morto vem. Quando ele chama para vir, até o morto vem. Quando ele chama para não vir, apenas para responsabilizar quem ele chamou, a pessoa não vem, certo? Diz com sua vontade própria: não vou. No caso do jovem rico, eu não vou deixar minhas riquezas, coisa nenhuma. Então, essa obediência é incondicional, envolvendo o sacrifício inclusive da própria vida, se for o caso. E vale para qualquer época, não foi só para a época dos apóstolos. O lado ruim, que é esse lado de sacrificar a vida, normalmente as pessoas acham que foi só para os apóstolos. O poder, para ser maravilhoso de poder, isso vale para nós. É o que nós vemos nas igrejas, normalmente. Pois não é não, tudo em qualquer época. O mundo é mundo. Minha irmã tem uma frase muito sábia e filosófica que diz assim: o mundo é mundo desde que o mundo é mundo, o homem é homem desde que o homem é homem. Ela quer dizer com isso que Salomão disse: nada há de novo sob o sol. A mesma coisa, o que muda é a quantidade de atores sociais, a forma como esses atos são demonstrados e comunicados ao mundo inteiro, como é o nosso caso agora, na tecnologia da informação, de uma forma incrível. Muito bem, irmãos, então, nós também já vimos em outras aulas e fazemos questão de lembrar. O Senhor Jesus falou claramente aos seus discípulos o que lhes aconteceria por causa do seu nome, por causa da pregação do Evangelho. Nós já vimos isso em outras aulas, já até falei numa pregação de domingo, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos o que lhes iria acontecer, aqueles que o estavam seguindo. Ele disse claramente isso. Olhem só, ele diz isso: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Depois ele diz: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, de todos serei odiados por causa do meu nome. Mas ele deu a garantia: não se preocupem com isso, eu estou com vocês o tempo todo para defendê-los. Esse defendê-los, obviamente, não era da morte, porque ele mesmo disse que eles seriam entregues à morte por muita gente. Era defendê-los espiritualmente, como ele chegou a dizer para Pedro: estou orando por ti. O diabo está te reclamando para te peneirar, eu estou orando por você. Então, irmãos, é espiritual. A perseguição física, a perseguição social e política, essa aí é clara. Jesus disse que sempre haveria. Onde não houver, tem coisa errada. É sinal que a igreja está em perfeita comunhão com o mundo.
que é o que acontece no nosso século, no nosso mundo, no Ocidente como um todo. Então, nós já vimos isso aqui, Lucas 21, de 12 a 19. O discípulo de Jesus foi honesto, claro, em dizer aos seus discípulos o que aconteceria com os seus discípulos, o que aconteceria com aqueles que ele mandou pregar o Evangelho. Então, os discípulos, uma vez ungidos como apóstolos, vivenciaram o que o mestre lhes havia dito que aconteceria, não é? O mestre lhes ensinou e eles ensinaram e disseram a mesma coisa para as igrejas com a mesma honestidade. Diziam às igrejas o que eles haveriam de sofrer por causa do nome do Senhor, e os que já estavam em tremendo sofrimento diziam: não estranhem isso não, isso é tudo normal, apenas não neguem o Senhor. Nós vemos isso em Atos 5:41, vamos só ver rapidamente aqui, irmãos. Atos 5:41, os apóstolos dizendo que foram perseguidos por causa do nome e se gloriaram por isso. Atos 5:41. E eles se retiraram do Sinédrio, exatamente as autoridades religiosas de Israel, os judeus. Eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, atenção, irmãos, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que nome? O nome do Senhor Jesus. Eu não li agora que lá em Lucas e em Mateus também, ele disse: vocês serão perseguidos, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Pois é, os apóstolos aqui provaram isso na própria carne e ensinam e vão ensinando aos discípulos isso. Lá no capítulo 9, 15 e 16, está escrito assim: quando Paulo foi convertido, o Senhor falando a Ananias para ir lá orar por ele. E o Ananias dizia: eu vou orar por um perseguidor da igreja? O Senhor disse: não, vá. Então ele disse assim: olha, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso era com relação a Paulo. Eu dizendo isso para Ananias ir lá orar por Paulo e dar essa informação a ele. Paulo sabia que agora, ao invés de perseguidor da igreja, ele passaria a ser perseguido. Então nós vimos, irmãos, lá em 14:22, em Atos de novo, 14:22, nós vemos aqui já Paulo pregando, e depois que organizava a igreja em alguns lugares, ele passava de novo visitando esses irmãos para ver como estavam, até porque ele era perseguido o tempo todo, e os convertidos por ele também, pelos fariseus, pelos judaizantes e também pelo Império Romano, se fosse o caso. Aí diz aqui que Paulo passava, como ele passou em Listra, e em Icônio, e em Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os, encorajando-os a permanecer firmes na fé. Como ele disse aqui no texto de Efésios que nós estamos lendo, firme na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, é isso que tem na Bíblia. Então essas pregações de tudo de bom nas igrejas, venha com bem bom, isso é falso. Então uma pessoa que não consegue discernir isso não é ovelha do Senhor. Seguramente é apenas um religioso, um prosélito, membro de igreja. Preste atenção, irmãos, o que é que está escrito na Bíblia. Então Jesus ensinou seus apóstolos, seus discípulos, ungiu os apóstolos e mandou-os ensinar. Eles estão ensinando a igreja e mostrando e vivenciando na própria carne, na própria vida, o que Jesus disse. E eles estão dizendo para as igrejas: por que isso não vale mais hoje? Quem disse que o prazo de vencimento da Bíblia já se cumpriu? Está vencido isso aqui. O mundo, a sociedade, a cultura, o não vos conformeis com o presente século de Paulo, lá em Romanos 12:2, que já acontecia naquela época, está acontecido em nossa época totalmente. Totalmente conformados. Sequer gosta de ouvir um negócio desse aqui. Né? No seminário, mas nem pensar no seminário dizer que é para alguém fazer uma pregação num texto desse. Nem pensar. Então, olha, Hebreus 12:4. Vamos ver lá em Hebreus 12:4. Né? Hebreus 12:4. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. A Igreja Católica diz que foi Paulo, alguns irmãos nós também dizem que foi Paulo, eu digo que não foi, mas não importa. O fato é que aqui não diz quem foi, então não interessa. Muito bem, então 12:4, ele diz assim, dizendo aos irmãos lá, e falando aos irmãos sobre
as provações, que elas se revelam exatamente pelo amor do Pai, mas na frente ele diz: quem é o Pai que não castiga o Filho? O Pai castiga exatamente porque os ama. Então ele está dizendo assim: olha, na vossa vida contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ainda vai ter muito sofrimento. É isso como estava dizendo aqui. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Irmãos, é assim que o Senhor trata conosco. É assim que Deus nos ensina exatamente nas tribulações, nas provações, no juízo sobre nós por conta de pecados, que às vezes até não são exatamente nossos, foram de nossos pais, se for o caso, nossos pais, que não é nosso pai mesmo, eram nossos antepassados, que vem aumentando e aumentando. Sempre foi assim a história de Israel. Os pais vão se esquecendo, consequentemente esquecem de ensinar os filhos. Esses filhos, já mais esquecidos do que os seus pais, não ensinam os seus próprios filhos até chegar na situação em que nós estamos. Hoje, filho é quem manda em pai. Pai não manda mais em filho, não tem autoridade nenhuma em casa. Quem manda normalmente são as esposas e os filhos, mais do que as esposas até. Então vai aí o resultado em que a gente fica. É assim, irmãos. E foi tudo dito isso. Né? Foi tudo dito isso. Nas cartas igrejas de Apocalipse, o Senhor Jesus, mais uma vez, lá na carta do Apocalipse, que acontecerá, as pessoas imaginam que é no futuro, que ninguém sabe quando, né? Então, Jesus encoraja aquelas duas únicas igrejas que não foram alvo de reprimendas. Eram duas igrejas que estavam agindo de forma correta, no temor do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, na obediência. Então ele encoraja essas igrejas que não estavam secularizadas, não estavam aculturadas, não é? Ele ensina, não estavam mundanizados, ele ensina e diz que esses irmãos encorajamos a serem fiéis, a permanecerem fiéis diante de provações e tribulações que lhes sobreviriam, inclusive com a morte. Ele chegou a avisar isso. Iam sofrer inclusive a morte. Apocalipse 2:10. Vamos ver rapidinho aqui. Apocalipse 2:10. A igreja de Esmirna. Ele diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Irmãos, olhem qual é o ensinamento que há para a igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações. Lançar em prisão dentre vós, e tereis tribulação de 10 dias. Ninguém sabe que dias são esses. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não consigo. Eu queria que esses pregadores que pregam tudo de bom e tudo de bonito, da minha igreja inclusive, eu queria que eles viessem mostrar na igreja qual é a base, na Bíblia, qual é a base para esse ensinamento de tudo de bom e tudo de agradável, de promessa na Bíblia. Eu gostaria, inclusive, de Israel, no Velho Testamento também. Eu vou ler um texto de Israel aqui, de Isaías, que todo mundo adora citar. Aí eu vou ler esse texto. Em seguida, eu vou ler 2 versículos antes, para ver o que era que Deus estava fazendo com Israel. Então, irmãos, nós vemos aqui, em 3:10, ele diz assim de novo, agora para a igreja de Filadélfia, né? Ele diz assim, por que guardaste a palavra de minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Virá a provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, irmãos, a igreja não escapará de tribulação, de provação, que vem do próprio Senhor, usando o próprio Satanás, seus demônios, quem quer que seja, autoridades, como ele diz aqui em Efésios, potestades, principados, poderosos, tudo, irmãos. É isso que a Bíblia diz. Então, olhem só, vamos para frente. Assim falou o mestre para 2 igrejas do futuro. Mandou essa carta para as igrejas do Apocalipse, mas era com mensagem de coisas que aconteceriam. Já estava acontecendo na época. Tanto que as outras 5 igrejas estavam totalmente mundanizadas. Uma delas, como ele diz, a de Laodiceia, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mesmo assim, ele tinha essa igreja na mão e chama os irmãos ao arrependimento. Detalhe, ele chama uma igreja ao arrependimento. E os tais missionários usam o versículo com missões. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Isso é para uma igreja, não era para incrédulo, não. Muito bem, irmãos. Então, olhem só.
Por aí vocês veem que depois eu quero falar com vocês sobre esse negócio de missões. Muito bem, é com base no conhecimento da palavra e na experiência do sofrimento que o apóstolo Paulo, aquilo que Jesus disse, lhe importa saber, aliás, ele tem que saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pois é com base nesse sofrimento que o apóstolo Paulo está ensinando a esses irmãos Efésios e a nós, com a mesma honestidade com que ele ouviu do Senhor Jesus, que nós devemos nos preparar para a batalha espiritual, equipados com a armadura do Espírito, como ele explica aqui, a armadura de Deus, a armadura do Espírito, como ele explica aqui com base num soldado romano, para ficar mais fácil dos irmãos entenderem, não é? Equipados com essa armadura, uma vez que a luta não é fácil, inclusive ela extrapola a dimensão secular humana. Não é coisa humana simples, quanto ao mais, versículo 10, depois de ter ensinado toda a doutrina da salvação, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olhe contra quem é a nossa luta. Não é contra homens, contra pessoas, como ele diz, completa aqui, continua, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No antigamente, irmãos, todos esses espíritos, inclusive malignos, eram todos na região celeste. Não existia antes essa ideia de espíritos aqui na Terra. No Velho Testamento, espírito mal. No Velho Testamento, tudo era Deus. Inclusive tentou matar Moisés, aquela história lá que você não entende. Ele chamou Moisés para libertar o seu povo e no meio do caminho quis matar Moisés. Não dá para entender. Nunca vi qualquer explicação sobre isso de estudiosos. Muito bem, mas está escrito lá. Então, irmãos, por quê? Porque tudo vinha de Deus. Quem tentou matar Moisés? Provavelmente um demônio, sei lá o que, mas a Bíblia diz que foi Deus. Como diz eu acho que é Samuel, que diz que foi Satanás que tentou Davi a fazer um censo. Aí nas Bíblias mais novas dizem que foi Deus que o incitou a fazer um censo. Porque a minha Bíblia mais velha ainda estava naquela cultura de que não existe demônio no Velho Testamento. Era Deus, qualquer coisa que vier vem de Deus. Muito bem. Então, irmãos, nós temos aqui que esses principados, potestades, estão nas regiões celestes. Não tinha. Na época de Jesus, foi que apareceu aquele bando de demônios exatamente para se opor aos apóstolos, porque estavam pregando o Evangelho no mundo todo. Isso não existia dentro das igrejas, como as igrejas estão cheias de demônios para os pastores expulsarem, e depois os apóstolos também passou muito sem existir isso. A igreja católica foi que inventou de novo demônios para assombrar o povo, para poder tirar dinheiro do povo. Coisa que de Macedo faz com maestria hoje. Muito bem, irmão, então nós vimos isso aqui, irmãos. É tudo dizendo isso. Portanto, depois de explicar contra quem é a nossa luta, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Lembra que aqui ele disse que era para que possais resistir, ficar firme contra as ciladas do diabo? Pois é, se resistir no dia mau é a mesma coisa. Resistir às tentações, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Perseverança, não descuide. Nós vamos ver isso quando formos falar, depois dessa última equipamento, esse último instrumento, essa última parte da armadura, que é a espada. Vamos falar ainda da oração, que é a complementação da coisa. Muito bem, irmãos, então já vimos que os 5 primeiros componentes da armadura, né, embora possam ser usados também no ataque, é possível você atacar alguém com escudo, se for necessário. É possível você atacar alguém com as suas botas, com um turno, com um capacete. Eu já vi um camarada quebrar o retrovisor de um carro com um capacete. Ele tirou o capacete da cabeça e danou no retrovisor do camarada e quebrou o retrovisor do camarada, porque o cara deu uma imprensada nele. Então ele usou o capacete como ataque. Então é possível se usar. Mas normalmente esses instrumentos que foram falados aqui são basicamente de defesa. São basicamente de defesa. O cinto que segura aqui a couraça, a própria couraça, o cinto que segura a espada, não é? O escudo que nos protege, o capacete que protege, as sandálias que protegem os pés, todos são basicamente instrumentos de proteção.
O componente essencialmente de ataque é a espada, embora também possa ser usada e é usada como defesa também. O cidadão se defende com a espada. O soldado tanto resiste quanto vence os seus adversários e elimina os seus adversários com a espada. Isso aí nós sabemos. O próprio Senhor Jesus usou a espada do Espírito tanto na defesa quanto no ataque quando foi tentado por Satanás. Vamos ver essas 3 vezes que o Senhor Jesus resistiu a Satanás, lá em Mateus 4, as 3 vezes que ele resistiu, né, ele se defendeu com a palavra e atacou com a palavra. Então nós vemos aqui, a primeira tentação e vitória, Mateus 4, 3 e 4. Então o tentador, que era Satanás, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, se defendeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se defendeu e nesse momento eliminou o inimigo. Então nós vemos depois a segunda tentação e vitória, versículo 4, de 6 a 7. 4, de 6 a 7. E lhe disse Satanás de novo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Interessante, ele usava a palavra, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E de novo, eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor se defendia com as acusações ou com os ataques com a palavra. Ele se defendia com a palavra. Terceira tentação e vitória, 4, 9 e 10. E lhe disse Satanás de novo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus lhe ordenou, aqui o Senhor usou a espada, não é, para o ataque: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então observe que Jesus usou a palavra como defesa e como ataque. Ele não foi trocar tapa com o diabo, como a gente vê os pastores fazendo hoje. Com a palavra. É o que o homem de Deus diz aqui para nós: para que possais resistir no dia mau, é com a palavra, é com a armadura do Espírito. Para que possais resistir às tentações, resistir ao próprio diabo, que ele fala aqui claramente, é com a palavra, é com a armadura do Espírito. Nós já vamos ver que todos esses elementos, no fim das contas, são a palavra de Deus, não é? Então, irmãos, nós, portanto, é preciso repetir isso na batalha espiritual, conforme os ensinamentos e exemplo do próprio Mestre e dos seus apóstolos. Devemos usar a espada do Espírito para nos defender do tentador, mas principalmente como uma arma ofensiva para derrotá-lo, né? Nós temos isso. O Mestre ensinou e deu exemplo aos seus discípulos, dizendo: eu estou dando exemplo para vocês. Ele ensinou. Vocês estão lembrados, né? Lá em João 13,15, que fala que ele, na ocasião em que lavou os pés dos discípulos, né, para mostrar humildade, aí ele disse assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor ensinou e deu o exemplo. Disse o que aconteceria com ele, e que se aconteceu com ele, aconteceria com os discípulos, e deu exemplo. E disse: vocês, se ouviram a mim, ouviram a vocês também. Então nós temos que ver essas coisas. 15 e 20. Vamos ver lá em 15 e 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, irmãos, prestem atenção. Isso não vale mais, não, é? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Ele se defendeu com a palavra, atacou com a palavra. O que fizeram comigo, vão fazer convosco. Por que isso não serve mais? Só serve o lado do poder. Tem coisa errada. Qualquer uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus percebe isso nas pregações. Essa pregação está falando só um lado da moeda. E toda moeda tem 2 lados, né? Então, irmãos, nós temos que ver isso aqui. Os apóstolos ensinaram e deram exemplo aos seus discípulos e às igrejas, do mesmo jeito que foram ensinados pelo Senhor Jesus. Eles também ensinaram com a mesma honestidade.
1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, Paulo estava falando, defendendo o seu apostolado, defendendo sua autoridade apostólica, porque os coríntios, a quem ele mesmo evangelizou, não o consideravam, não estavam mais considerando, tinha outros faladores lá muito mais bonitos e mais importantes do que Paulo. Ele diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, outro pregador que tinha lá, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. A igreja estava dividida. Grupo de Pedro, grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo de Jesus. Um fala melhor do que o outro, um é mais importante do que o outro, um tem mais carisma do que o outro. Paulo está dizendo: olha, ninguém pega o meu exemplo de Apolo. Ninguém ultrapasse a palavra. Nós já pregamos isso aqui ao longo dessas aulas todinha. Nada acrescente, nada subtrai. Isso está escrito lá na lei, está escrito no Apocalipse. Né? Está escrito no início da lei, está escrito no fim da Bíblia. Então, irmão, nós temos que ver isso. 1 Tessalonicenses 2, 13 e 15, de novo o apóstolo ensinando agora a esses irmãos aqui. 1 Tessalonicenses 2, 13 a 15. Outra razão ainda temos nós incessantemente de dar graças a Deus. Ele orava por esses irmãos Tessalonicenses, e olha por quê. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra vai crescer na vida da pessoa. A pessoa vai crescer no discipulado, vai crescer em santidade de vida. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque eles eram gentios. Porque também padeceste, olha o que é que aconteceu, também padeceste da parte dos vossos patriarcas as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, vocês também foram perseguidos pelos patriarcas de vocês, que nem os judeus foram perseguidos também na época deles. Então ele está dizendo: os quais não são judeus, esses patriarcas que perseguiram os judeus crentes agora, cristãos, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Então repara o que é que acontece com quem é discípulo do Senhor Jesus. Ele sofreu isso, está dizendo aos irmãos: vocês também sofreram isso e vão sofrer ainda. Que nem os judeus cristãos continuam sofrendo com seus patriarcas, continuam sofrendo agora. É esse o ensinamento que eu vejo na Bíblia. Eu não vejo vida mansa para a igreja como nós vivemos hoje. E é ensinado hoje. Não somente mansa, mas como de vitória fácil. Vida fácil, enriquecimento fácil, tudo. Saúde fácil. Complicado, irmãos. Complicado. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu de vez em quando digo: isso é uma frase tão simples de Jesus, é simples, mas é terrível. Isso quer dizer, quem está ouvindo um pastor que está pregando fácil, não é minha ovelha. Não é minha ovelha. Isso não é a minha voz. É dessa gravidade, essa afirmação de Jesus. Eu conheço minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e me seguem. Pois é, quem está ouvindo pregação lá, adocicada, psicologizada, e fica muito bem obrigado nessa igreja, não é ovelha de Jesus. É isso que ele quer dizer. É isso que ele disse com essa palavra dele. Muito bem, irmãos, então, vamos para frente. A palavra, irmãos, é a palavra. Nada se acrescenta, nada se lhe subtrai. Na batalha espiritual, a palavra é a espada do Espírito, tanto para a defesa quanto para o ataque. Repito, e se nós queremos aprender a manejar essa espada, nada melhor do que estudar a palavra do Senhor diligentemente, para poder, inclusive, ensiná-la a outros, se você for pregador, se não, para edificar os irmãos da igreja, como nós lemos já aqui tantas vezes. E fazer isso com a mesma diligência. 1 Timóteo 4,6. Nós vemos Paulo orientando o seu discípulo e pastor da igreja de Éfeso, né? 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, estas coisas o quê? O que ele ensinou a Timóteo? Ele, como pastor, é para expor essas mesmas coisas aos irmãos. Por quê? Porque foi isso que eu recebi do Senhor. Né? Então, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Esse ministro aí, irmãos, é sinônimo de servo. Né?
serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, irmãos, nós temos que estudar a palavra. Quem for pastor, pregador, professor, missionário, evangelista, tem que saber o que está pregando e viver isso que está pregando. E olha o que é que a Bíblia diz, o que é viver essa pregação. Totalmente o contrário do que se vê hoje. Pregadores importantíssimos, famosíssimos, admiradíssimos, chamados cultos, que viraram atração turística. Aqui na nossa cidade nós temos culto a Deus, imagine. A atração turística faz parte do calendário turístico de João Pessoa. Está lá, se você pegar o calendário turístico de João Pessoa, vai estar lá. Culto de Natal e Ano Novo da igreja tal. Atração turística. A TV Globo vem filmar. Pode a palavra de Deus ser atração turística quando a Bíblia diz exatamente o contrário, o tempo inteiro, de página, de princípio ao fim? Pois é, tem coisa errada aí. E quem não enxerga, o problema é muito sério. Muito sério. Então, irmão, nós vemos aqui, 2 Timóteo 3,16 até o 4,5, o apóstolo chamando a atenção do seu discípulo, pastor, dizendo isso. Nós sabemos, toda a palavra inspirada, não tem que acrescentar nem subtrair. A palavra que nós... Que palavra Paulo estava falando aqui? O Velho Testamento, que era o que existia na época. Não tinha ainda essas cartas apostólicas. O Novo Testamento não havia sido ainda organizado. Então é o Velho Testamento e o ensinamento que eles, apóstolos, passaram a essas igrejas que receberam do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, toda a palavra. No caso, era a palavra mais falada do que escrita, até porque esse povo não tinha acesso aos rolos do Velho Testamento. Eles não tinham acesso a isso. Só os fariseus tinham esse acesso. Escribas, fariseus e saduceus. O povo não tinha. Então o que ele está falando aqui, que essa toda a palavra inspirada, era a palavra falada deles ainda. Né? O Velho Testamento, que esse povo não tinha acesso, e a palavra que eles ensinaram. Então ele está dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que boa obra é essa? Aquelas que Deus de antemão preparou em Cristo Jesus para que andasse nela. Efésios 2,10. Quer dizer, ele já havia ensinado para trás de Éfeso, quando nós estamos do versículo 6, 10 em diante, ele já tinha ensinado para trás. Lá em Efésios 2,10 ele diz que boa obra é essa. Para toda boa obra. Que boa obra? É a obra de Cristo, a obra de Deus. Muito bem. Aí ele diz, conjure-te, continuando, conjure-te, ou seja, isso é, ainda que tu tenhas que morrer. É isso que quer dizer esse conjure-te aqui. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, pastor, mestre. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo... O tempo dele já era isso, mas ele jogou para frente. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eita, tempo presente para comprovar isso. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eita, tempo em que isso acontece a larga, olhos nus e olhos vistos dentro de qualquer igreja quase. Né? Tu, porém, pastor, mestre, professor, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. A aflição é o que vem de fora. A aflição é o que vem de fora. Né? Angústia é o que vem de dentro. É você mesmo que está angustiado por alguma coisa que vem de dentro. Mas a aflição é o que vem de fora. Alguém está lhe afligindo. Então, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ministério é sinônimo de serviço. Cumpre cabalmente o teu serviço de pastor, mestre dessa igreja aí. Muito bem, irmãos.
É esse o ensinamento dos apóstolos, seguindo a mesma linha do que Jesus fez com eles. Eles fizeram com a igreja e morreram por causa disso, e estão ensinando aos pastores, já seus sucessores, como foi o caso de Timóteo e Tito, a fazerem a mesma coisa, conjurando-os perante Deus. Se vocês tiverem que morrer, que morram. É isso que quer dizer conjuro-te perante Deus. Então, irmãos, claramente, os desvios da palavra, como nós vimos desses ensinamentos aqui, já ocorriam nos dias dos apóstolos, embora constatemos que em nossos dias a situação é bem pior, em função, como já disse agora, em função da grande quantidade de atores sociais, econômicos, religiosos e tudo, e crescimento das ciências humanas, que cresceram. Hoje não tinha, naquela época só tinha filosofia mesmo, de ciências humanas, era basicamente a filosofia. Aí, hoje nós temos tudo quanto é tipo de ciência, foi desdobrando, pronto. Cada ciência é mais direito, detalhe, todas ensinam direitos dos homens. E a tecnologia da informação, que hoje o que acontece no mundo inteiro, todo mundo fica sabendo na mesma hora. Aí, irmãos, essa divulgação de um evangelho falso que promete bonança, promete vitória sem luta, glória sem cruz, todo mundo quer e todo mundo assiste em todo lugar. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer ser amado? Quem é que não quer ser protegido? Quem é que não quer ser consolado? Ainda mais do jeito que nós estamos vivendo, e nessa época especialmente da Covid-19. Então, irmãos, é por isso que hoje, em nossos dias, dizemos que está pior. Está não, no tempo de Caim e Abel já era ruim do mesmo jeito. Mas o que é que aumenta? A quantidade de atores sociais, a ciência, exatamente as ciências humanas e as telecomunicações, a ciência das comunicações, a tecnologia das comunicações. Muito bem. Então, olhem só. Em nossos dias, as igrejas, por causa dessas ciências humanas e da tecnologia da informação, da computação, têm criado toda sorte de supostas armas para o serviço cristão. Armas que não estão nessa armadura do Espírito, não fazem parte do ensinamento de Paulo. O que vemos é uma igreja inchada, super igrejas, sou pastor de milhares e milhares de pessoas, que na verdade não é pastor de ninguém, de nenhuma dessas pessoas, né? Cheia de vanglória a igreja, porque quanto maior, mais vanglória do pastor e da igreja. Todo mundo, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja do pastor tal. Pergunte se essa pessoa tem acesso a esse pastor. Nem pensar. Só tem acesso quem é rico ou quem é servo dele, normalmente. Então, irmãos, eu estou precisando de igreja cheia de vanglória, especialmente por quê? Porque aparece como entidade relevante. Já vi uma das nossas igrejas receber de uma entidade dessa que faz a medição, esqueci agora o nome do negócio, é um diploma que é dado para a igreja por ela ter sido lembrada naquele bairro. Foi feita uma pesquisa, qual é uma entidade lembrada e útil naquele bairro? A igreja presbiteriana daquele bairro foi lembrada. Então, isso o pastor quase não cabia em si quando mostrou para a igreja o diploma que tinha recebido. A igreja se tornou relevante no bairro. Que relevância, irmãos? Que relevância essa igreja tinha no bairro? Especialmente na área social, distribui lá uma cesta básica, dá mais aula para os meninos, eu conheço muitos igrejas que tem isso, uma escolazinha e tal. O que é um terrível erro, especialmente porque ela se acultura. As pessoas, a igreja passa a ser uma entidade social apenas, socio-religiosa, cultural apenas. Pecado? Nem pensar, não existe isso. Arrependimento? Nem pensar. Nós somos uma entidade social, dita evangélica. O Espiritismo faz isso muito melhor que nós, muito melhor. A gente já faz isso há muito mais tempo aqui no Brasil, lá em Brasília, sei lá onde é que tem aquele Paiva Neto, esqueci agora o nome, não sei o que, da boa vontade, Legião da Boa Vontade, LDB, faz isso com maestria há muito mais tempo do que nós e atende a muito mais gente do que nós, né? Muito bem. Então, irmãos, é um terrível erro isso. Não estou dizendo que não deve fazer, estou dizendo que isso não pode ser o foco, nenhuma arma usada para a igreja para fazer prosélitos, para encher a igreja de gente e cadastrar lá no hall de membros, para apresentar em presbitério, em símbolo, não sei onde. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. E quem disser que é mentira é um tolo, então está envolvido também na falcatrua, na mentira, na hipocrisia. Então, olha só, irmãos, Jesus acusou exatamente isso nas suas cartas às igrejas do Apocalipse. Não é? Olha só, nós já lemos aqui, as 5 igrejas
fora Esmirna e, como nós lemos aqui, e a outra, esqueci agora. Vou já lembrar, Filadélfia. Então, a outra Filadélfia, todas as outras, ele acusou, e o problema foi esse, se aculturou. Se envolveram com alguém. No caso, com Jezabel, no outro com os Nicolaitas, se envolveram com a cultura, perderam o primeiro amor, como Éfeso. Eu até sei que tu tens lutado, tal, mas perdeu o primeiro amor, se envolveu. Todos os casos, houve casos em que houve até martírio. Ele disse, mas minha testemunha foi fiel ao martírio. Pois é, mas a aculturação não foi, se deixou enrolar pela aculturação. Então, quando foi cobrado pelo mundo, foi até morto por causa disso. Pois é, mas a cultura invadiu a igreja e detonou. A perseguição não foi suficiente para detonar a igreja, a cultura foi. O mundanismo foi. Então o Senhor Jesus diz isso, irmãos. É certo que as igrejas ditas evangélicas, se não usarem a espada do Espírito, nunca irão se defender nem atacar o inimigo com qualquer eficácia duradoura. Olha o nosso exemplo brasileiro. Qual a importância da igreja evangélica, a que mais cresce no Brasil, segundo as estatísticas, ano a ano, censo a censo, é a que mais cresce, chega a ser um problema para a igreja católica. Inventaram os padres Marcelo Rossi da vida, padres cantores, exatamente para fazer frente ao que a igreja evangélica estava fazendo, levando os jovens a festa e tudo. Então a igreja católica inventou de ser festeira também, e inventou padres carismáticos para trazer o rebanho de volta. Pois é, irmãos, mas isso não tem sustentação. Para que serve a igreja evangélica do Brasil? Para nossa vergonha. Para nossa vergonha. Políticos evangélicos são os mais corruptos que tem. No Senado, no Congresso, a tal bancada evangélica. E pousam de santos, YouTube, pregações e mais pregações. Todos sabemos que são corruptos, safados, envolvidos em tudo quanto é tipo de falcatrua, tudo quanto é tipo de falcatrua. Venais, a bancada mais venal do Congresso é a bancada evangélica. Vai para o lado que der mais. Sempre foi assim. Então, é para isso que serve essa igreja que trabalha com recursos, com tecnologias, com armas humanas. E não com a armadura de Deus, com a armadura do Espírito. Não tem eficácia. Está aí a igreja, um monte de igreja evangélica. Presta para quê? Na minha avaliação, para nossa vergonha. Muito bem. Então, sem lançar a mão da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o ativismo cristão, como se vê, repito, ainda que pareça vencedor, porque a igreja, o censo está dando os evangélicos crescendo, por causa da grande quantidade de prosélitos que faz. A possibilidade de não ter nenhum convertido dentro dessas igrejas grandes é muito grande. Muito grande. Inclusive os pastores. É muito grande. Muito bem. Então a quantidade de prosélitos que faz não passa de uma retumbante derrota. Na hora que vier uma perseguição, como Jesus disse que virá contra a igreja, aí nós vamos ver que é desse tantinho as ovelhas de Jesus. Como sempre foi. No Velho Testamento, Israel, no Novo Testamento, na história da igreja. Desse tantinho, não chega a 10%. Atenção, esse percentual está no Velho Testamento mais de uma vez, Deus mesmo dizendo. Lá ele fala em um décimo, que é a mesma coisa de 10%. Muito bem, irmãos. Então, essa aparente vitória não passa de uma retumbante derrota. Né? Precisamos considerar, prestem bem atenção, somente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos capacita a pensar como o Mestre, que é o próprio Deus. Nós vemos isso lá em Coríntios, Paulo dizendo isso aos irmãos, e nós, porém, ele falando sobre nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, não é? Pois quem conheceu a mente de Cristo? Ele está falando aqui sobre a verdadeira sabedoria, exatamente o ensino do Espírito Santo. Ele é quem conhece. Jesus não diz que o Espírito vos conduzirá à verdade? O Espírito Santo vai falar de mim, vai lembrar, vai fazer você lembrar o que eu ensinei. Pois é, ele está dizendo aqui, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Ninguém. Mas nós, porém, temos a mente
de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Que coisa! Falando sobre os falsos mestres, se alguém edifica sobre um fundamento, sobre o fundamento da palavra, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isso é manifesto na hora. Como eu disse, essa aparente vitória é uma retumbante derrota, sem nenhuma dúvida, porque não está edificado na palavra, não, a luta não está sendo feita com a armadura do Espírito, está sendo feita com as nossas armas científicas, naturais, marketing, administração de empresa, programa tal, programa qual, não sei o quê, tudo que as empresas fazem. Precisamos entrevistar um presbítero, uma vez que ele disse isso, precisamos marcar nossa presença em qualquer situação. Quando eu falei sobre a tal da marcha do Evangelho, em que parecia as mães socas do Miramar, parecia passeata gay, era tudo do mesmo jeito. Aí eu disse, não, mas nós temos que marcar nossa presença em qualquer lugar, ou seja, palavreado econômico. Nossa empresa tem que se fazer vista, presente. Imagine. Então, irmão, nós vemos aqui em Filipenses 4, 8 e 9, o que é que nós temos que ter em mente? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, palavra de Deus, meus filhos, temos visto aqui a verdade, tudo que é respeitável, tudo que é justo, lembra da justiça, a coraça, já vimos a verdade, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, e recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, que recebi do Senhor Jesus, como ele disse várias vezes, especialmente aos Coríntios, e as outras cartas que ele escreveu também, porque ele não era considerado apóstolo, né? Isso praticai, e o Deus da paz, lembra dessa verdade do Evangelho da paz? O Deus da paz será convosco. É isso que tem que ocupar a mente do crente. A espada do Espírito em todos os seus aspectos, em todos os seus elementos, como nós vamos ver no final aqui, que todos os elementos, no final das contas, são a espada do Espírito, são a palavra de Deus de alguma forma, não é? Então vamos aqui andar mais um pouco. Eu disse para vocês que ia falar de Isaías, chegou a hora. Somente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos capacita a discernir o grande amor de Deus pelos seus eleitos, especialmente nas tribulações. Irmãos, nós vemos na história da igreja Abraão, Jacó, José, Moisés, Elias, Davi, Daniel, Paulo no Novo Testamento, pelo que está escrito aqui, foi o que mais sofreu. Então nós vemos mais aqui uma nuvem de testemunhas, como os hebreus dizem lá esse termo, uma nuvem de testemunhas, né? que servos de Deus, às vezes em situações as mais terríveis, como Davi mesmo sendo rei, enfrentou, tanto antes de assumir o reinado, como depois, perseguido pelo próprio filho. Então, eles foram conduzidos no amor de Deus, pela palavra de Deus. Irmãos, pelo poder da sua palavra. Salmo 23:4, todo mundo sabe, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Era Davi escrevendo isso. Eu não quero nem saber, digamos assim, o que vai me acontecer, porque o Senhor está comigo. Era isso que ele está dizendo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí tem disciplina nesse meio aí. A tua vara é a disciplina, me consola. Eu sei o que o Senhor está fazendo comigo. Então nós vemos aqui Isaías 43:1-3. Ah, que versículo lindo. Tantas pessoas dizem isso, enche a boca para dizer isso o tempo todo. Isaías 43, de 1-3, ele diz assim, olha esse versículo aqui. Mas agora, neste momento, agora o Senhor está dizendo, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Ele estava falando com Israel. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Ai, que coisa linda! Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Que coisa linda! Olha os versículos anteriores, irmão. Ele diz agora. É isso que as pessoas não entendem nas profecias. As profecias, todas elas,
são firmadas em alguns pilares. Primeiro, a acusação do pecado de Israel. Primeiro pilar. Segundo, chamada ao arrependimento. Terceiro, promessa do juízo de Deus. E o quarto, a redenção, apontando para o Messias que virá. O próprio Isaías é conhecido como profeta messiânico, que profetiza muita coisa sobre o que aconteceu com Jesus, inclusive seu nascimento. Né? Então, olha só, acontece que isso aqui nas profecias não está colocado nessa ordem. A profecia está colocada do jeito que vinha ao profeta ou de quem escreveu, e não está nessa ordem. Então, reparem bem, ele fala agora, ele está dizendo, já faz parte da redenção. Mas olha o que ainda nem tinha acontecido, ia acontecer com Israel também. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pois é, tudo o que ia acontecer, o que estava acontecendo com Israel, que já havia acontecido com Israel do Norte, foi o Senhor quem fez. Menos de 10% se aplicou essa palavra que ele está dizendo, no te passado, eu te levarei. Era só o remanescente fiel. Então ele diz, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra, isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Esse versículo aqui não há quem diga para a igreja de Deus. Pois é, isso foi para Israel, foi Deus quem fez isso. Então o ensino é desonesto. Isso é mostrado no lado da moeda. Esse lado que ele está dizendo aqui, que eu te levarei, que passarás, já é o lado da redenção, depois do arrependimento, depois do juízo, inclusive. Já houve a acusação do pecado, já houve o chamado ao arrependimento, já houve o juízo. Aí, agora, eu vou te levar a Israel, eu prometi e vou levar. É isso, irmãos. Quem é que ensina isso? Quem é que vai dizer o lado negativo da moeda? Ninguém. É desonesto o ensino. Não foi assim que o Senhor Jesus ensinou, não foi assim que ele mandou os seus apóstolos ensinarem, não foi assim que os apóstolos ensinaram, e não foi assim que os discípulos apóstolos, os primeiros tais pais da igreja, martirizados pela própria igreja, ensinaram. E por isso foram mortos. Somente a espada do Espírito, meus filhos, que é a palavra de Deus, nos capacita a falar aos outros, sejam crentes ou não, seja em defesa ou no ataque sobre o nosso Deus e a sua maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Salmo 19, já lemos aqui em outras aulas, ele mostra que a palavra do Senhor, né, ela é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Que coisa linda, irmãos. 7, 9, 19, 7 a 9. Não precisa ler até o 9, não, só o 7 que eu li aqui. Romanos 1,16, Paulo passando o que passou, dizendo: eu não me envergonho de tudo que eu tenho passado, eu não me envergonho disso. Porque o Evangelho, eu estou pregando o Evangelho, Jesus disse que ia acontecer isso comigo. Eu estou pregando o Evangelho, e o Evangelho é exatamente o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Ele diz isso, irmãos, é isso, o homem está pregando o Evangelho, sabendo o que ia acontecer com ele por causa dessa pregação. Ele não mentiu, não escondeu isso de ninguém, não. Pois não me envergonho do Evangelho, porque não é um poder, não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego, não é? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha só aqui, elementos da curvação: justiça, Evangelho, de fé em fé, fé, escudo, não é? Como está escrito, o justo viverá pela fé, citando Abacuque. Então, irmão, nós vemos isso aqui. 1 Coríntios 4, 1, 2. Olha o que é que o apóstolo ensina, como é que ele está ensinando. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Olha a responsabilidade de quem ensina, de quem é pastor, mestre, de quem prega a palavra, evangelista, missionário, professor, e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro? Vem de dispensa, aquele que toma conta da despensa. A despensa está lá, normalmente trocado feijão, arroz, macarrão, não sei o quê. Pois é, quem tem o domínio daquilo ali, o controle, o despenseiro, ele é quem sabe
se tem açúcar, se está faltando, para dizer para o dono da casa, olha, está faltando isso. Então o despenseiro sabe o que tem na despensa. Ele está dizendo que nós somos despenseiros do Evangelho do Senhor Jesus. Nós somos despenseiros. Aí ele diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, o que ele disse, não do jeito que a sociedade quer ouvir. Como nós vemos em quase 100% de qualquer igreja, de qualquer pregador. É uma raridade você encontrar um pregador que está pregando com honestidade. Às vezes, quando aplica certo, quando prega certo, faz a aplicação errada. Sempre levando vantagem para o ouvinte. Então, é terrível isso, irmãos. Olha, 1 Pedro 4, 10 e 11, lá no finalzinho, a carta de Pedro, 1 Pedro 4, 10 e 11. Olha só, irmãos. Servir uns aos outros. Esse servir aqui vem de servo, que é a mesma coisa de ministro. Ministrai uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Agora é Paulo dizendo que é um bom despenseiro, é aquele que é achado fiel, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, a graça que se manifesta em nós de tudo quanto é jeito, né? Se alguém fala, atenção, se você é pastor, professor, mestre, evangelista, pregador, missionário, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, nada acrescente, nada subtraia. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Não é você o bam. Saiba que está fazendo isso no poder, está fazendo isso fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Jesus Cristo, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso, irmãos. É isso que tem que ser. Obviamente, para usar a espada do Espírito, para manuseá-la com habilidade, devemos conhecê-la. Isso é a coisa mais lógica do mundo. E isso só se consegue com estudo diligente e meditação diária. Na verdade, como eu disse agora que ia dizer, não é? Saber manusear com habilidade a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a garantia de uma boa utilização de toda a armadura do Espírito, em todos os seus aspectos, em todos os seus elementos. O cinto da verdade, verdade de Deus. A couraça da justiça, justiça de Deus. Calçados da preparação do Evangelho da paz, a paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Né? O escudo da fé, o justo viverá pela fé. Falamos agora em Romanos, citando Abacuque. E o capacete da salvação, que é o conhecimento total da doutrina, como Paulo já havia ensinado aqui aos Efésios, a quem ele está dando essa lição. Vamos terminar, irmãos. Por isso, precisamos trabalhar diariamente com a nossa Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito, não só aos domingos, mas todos os dias das nossas vidas. Essa história de só pegar a Bíblia no domingo para ir para a igreja, irmãos, isso é a velha cultura católica romana. Um domingo sem missa, uma semana sem Deus. Então os irmãos vão para a igreja no domingo, receber uma recarga para suas baterias, aí nesse dia ele pega a Bíblia para levar para a igreja. E hoje, por causa da tecnologia, repito de novo, nem mais levam. É um smartphone. Certa vez eu fui pregar no aniversário de uma irmã, e eu estava com a Bíblia na mão, né? E eu confesso a vocês que eu fiquei meio fora de tempo. Porque quase todas as pessoas que estavam lá estavam com o smartphone na mão. Só eu quase, com a Bíblia, este objeto de museu, pelo que eu vi lá. Aí eu até disse, olha pessoal, para quem não sabe, isso aqui é uma Bíblia. Eu sei que vocês todos estão vendo a Bíblia aí nos seus tablets, mas isso aqui é uma Bíblia, viu? Para os jovens aí que não sabem nem o que é uma Bíblia, é isso aqui, ó. O livro chamado Bíblia é isso aqui, que quer dizer coleção de livros, é isso que quer dizer Bíblia. Então, irmãos, vai já chegar esse tempo. Embora hoje o comércio de Bíblias é fantástico. Cada mês lança-se uma Bíblia nova, Bíblia disso, Bíblia daquilo, todo mundo tem uns que são viciados em comprar, inclusive cada lançamento novo compra. Porque agora eu estou empoderado, agora eu comprei uma Bíblia mais nova, mais moderna, de estudo, não sei do que, estudo, não sei do que, tudo, não sei do que. Não serve para nada. Né? Então, irmãos, esse é o único meio de nos capacitarmos para usar
a espada do Espírito de forma eficaz durante a batalha espiritual, que, como já vimos, não é nada fácil, não é coisa na esfera humana, tem que ser no poder de Deus, porque a luta é espiritual, não é contra sangue e carne, como Paulo disse, e essa luta só terminará para nós na glória, que é quando morrermos. Entraremos na esfera da glória do Senhor, né? Segundo o propósito de Deus. Então, meus irmãos, eu ensinei para vocês aqui, obviamente não exaustivamente, mas um básico sobre o ensino de Paulo dessa armadura do Espírito, para os irmãos daquela época e vale para nós do mesmo jeito, para que a gente possa entender. A forma como a gente ouve nas igrejas, e normalmente na televisão especialmente, não é assim a coisa. Só é mostrado um lado da moeda. O outro lado não. Só é mostrado o lado da glória o tempo todo. O lado da cruz, ninguém leva não. Só é mostrado o lado da vitória. Mas o lado da luta que antecede a vitória, a batalha que antecede, não existe nem isso. A vitória é vitória de graça, o que não existe também. Então, irmãos, nós precisamos aprender essas coisas e precisamos ser fiéis. Tanto pastores, mestres, professores, quanto cada irmão que receber essa palavra tem que ser fiel com essa palavra para poder edificar o outro irmão, edificar uns aos outros, como nós vemos aqui. Então nós temos ainda, depois de terminada a armadura em seus elementos, como já vimos, que todos se centralizam basicamente na palavra, aí nós temos a palavra do apóstolo dizendo que isso aí, tudo, tem que ser mantido em oração no Espírito. Então essa é a nossa próxima lição, a nossa próxima aula. Vamos falar sobre essa oração no Espírito, para que a gente possa permanecer, uma vez que ganhar a batalha, digamos assim, permanecer, porque a luta não terminou. Uma batalha pode até terminar, mas a luta só na glória, só quando morrermos. Deus é muito bom, irmãos. Ele nos deixa tudo escrito, tudo explicado. Deus é muito bom. Deus nos ama sobremodo, sobremaneira, e vai nos levar, como ele disse a Israel, seja por dentro de rio, por dentro de fogo, seja o que for. Quem? Os seus eleitos, as suas ovelhas. É isso que nós precisamos saber. Que Deus nos abençoe a todos. Tenham uma boa noite, durmam bem para mais um dia amanhã, sempre na presença do nosso Senhor. Amém.